Bem-vindos e bem-vindas ao Quintas da Transformação. Este é o espaço da Academia de Transformação Organizacional para líderes que sabem que nenhuma empresa evolui se a liderança não evolui primeiro. Aqui nós falamos de consciência, impacto e legado, porque toda transformação organizacional começa dentro da liderança. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial que, assim, tem muito conteúdo muitos conhecimentos, muita experiência também com líderes e com outras cositas más. Então, a gente tem aqui hoje a Renata Rivetti, que é especialista na ciência da felicidade, TEDx Speaker, LinkedIn Top Voice, colunista e autora do Poder do Bem-Estar, um guia para redesenhar o futuro do trabalho, pelo selo Objetiva da Companhia das Letras. Após anos como executiva de marketing, fez uma transição de carreira e hoje Renata é uma referência nos temas felicidade, relações humanas, liderança humanizada, saúde mental e futuro do trabalho. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada, Verusca. É um prazer estar aqui hoje com você. Ah, eu que agradeço. Nossa, a gente já está há um tempo, né, tentando se Uhum. conectar, então estou muito feliz de te receber aqui hoje. E aí, queria que você contasse um pouquinho, né, resumidamente aí, um pouco da sua jornada, e o que que te fez, né, fazer essa transição de carreira. Eu imagino que alguns eventos aconteceram na sua vida, né, mas o que que te fez chegar até aqui, né, e ser porta-voz de tudo que você é hoje? Bom, obrigada também pela descrição, por tudo. Eu acho que foi mais um otimismo, e talvez uma esperança mesmo do que a dor. Eu acho que a dor não chegou, eu nunca tive burnout nem nada assim. Mas eu acho que eu me formei na GV em São Paulo querendo transformar o mundo, né? Pensando como é que a gente impacta a sociedade e no final acaba sendo sugada pelo mundo, né, normal do que a gente acha que é sucesso e também para pagar as contas e acabei virando trainee de uma grande multinacional. Então, trabalhei muitos anos da minha vida na área de marketing. Uhum. Gostava do que eu fazia, tinha um bom ambiente de trabalho, tudo, mas sentia falta de fato de ter algo mais significativo, que tivesse mais a ver até com a minha personalidade, com os meus valores, talvez, né? E fui estudar a ciência do bem-estar, psicologia positiva, filosofia, né, neurociência. A gente começa naquelas buscas, muito numa busca pessoal de mudanças e de construções, e acabei percebendo que a gente podia trazer esse conteúdo para dentro das organizações, né? O que eu Uhum. via, eu nunca adoeci, mas sempre via ambientes tóxicos, né? Por mais que a gente hoje fale mais sobre isso, acho que isso sempre foi o normal, a gente banalizava como sociedade a sobrecarga, abusos, assédios, e aquilo sempre me gerou um mal-estar, assim, né, um inconformismo desse status quo da gente viver para trabalhar e muitas vezes adoecer trabalhando. Então, acho que foi nesse lugar de um grande inconformismo que me levou, me motivou muito a trazer isso e tentar conscientizar, acho que como você falou, a liderança e as organizações da importância e urgência do tema. Perfeito. E você tem feito coisas muito interessantes, né, Renata? Bom, acho que a primeira coisa, assim, eu gosto muito do título do seu livro, né? O Poder do Bem-Estar, né? Um guia para redesenhar o futuro do trabalho. E eu entendo, né, e queria ouvir um pouco de você sobre isso, né? Que esse poder, né, É. de promover o bem-estar, ele passa primeiro pela mão da liderança, né? É, a gente pensa muito, acho que por muito tempo teve esse olhar de ou bem-estar e saúde mental ou resultados, né? Então as empresas olhavam como se fossem temas completamente distintos. E na verdade, se a gente for pensar o modelo que a gente vive de sobrecarga, de assédio, de abuso, ele é insustentável, ainda mais nesse momento do mundo. As pessoas Hum. muitas vezes falam, ah, mas sempre foi assim, né? E na minha época era assim, e tudo bem. Mas eu acho que a gente não se dá conta de que a gente não tinha um celular em mãos, Uhum. disponíveis 24 horas. Então, no modelo atual, que a gente tem um celular, que a gente tem uma grande disponibilidade para o trabalho, se a gente não tiver bem-estar, se a gente não tiver a saúde mental em dia, vai ser insustentável. Então, a ideia do livro surge muito do conteúdo que eu trabalho já nas organizações, de que a gente precisa mostrar o bem-estar como, acho como óbvio, né? Eu acho que é o óbvio como sociedade, porque a empresa não deveria ser mais um ofensor na minha saúde mental, nesse mundo que a gente já vive, né? A gente até estava falando antes de começar, tá em São Paulo, já é um grande ofensor na saúde mental, todos os dias. A gente já passa por medos, inseguranças, né, incertezas. Então, a empresa não deveria ser mais um.
dentro Uhum. do meu leque, né, de coisas que acontecem ao longo do dia. Então, a ideia é que a gente possa mostrar que dá para fazer de outra forma e que isso não é abrir mão de resultados, talvez seja aprender a fazer diferente. Exato, é. Nossa, você trouxe um ponto que eu também penso muito sobre isso. A gente não tinha tanta informação É. e a informação não chegava tão rápido para a gente como chega agora por causa de toda a tecnologia que a gente tem à nossa disposição na nossa mão, né? Uhum. Então, é uma loucura isso, né? Antes, mesmo quando a gente só acessava e-mail no computador, né, ainda você tinha um distanciamento, né, É. dessa loucura toda. E hoje não, né? Hoje é realmente um desafio para mim, inclusive, é um desafio me distanciar das notificações, Uhum. né, me distanciar do WhatsApp, né, e por aí vai. Mas eu percebo que isso entrou no automático, né? As pessoas Uhum. entraram neste automático, elas não percebem que essa mudança aconteceu. E É. aí, enfim, pode falar. Depois eu quero emendar Não, uma eu outra sinto ideia. isso mesmo. Não pode falar porque eu acho que é isso. A gente nem se dá conta o quanto que isso já invadiu a nossa rotina, né? Exatamente, é. E aí eu queria puxar um gancho, né, sobre o projeto, né, da semana de 4 dias, né? Justamente, e eu fico pensando muito, né, em tudo o que você tem feito, que é um trabalho maravilhoso no Brasil, que você tem liderado a respeito disso. E justamente o que eu penso, né, sobre isso é que ninguém se deu conta de que a gente trabalha muito mais, né, do Uhum. que 5 dias na semana hoje, né? Então, parece que a gente tem trabalhado 5 dias, que o tempo ficou mais curto, né? Que a gente não dá conta de mais nada, mas na verdade a gente tem trabalhado muito mais, né? E aí, por isso, essa proposta da semana de 4 dias também, né, Renata? E um ponto importante, Verusca, é que a gente está muito mais ocupado, mas não é que a gente está mais produtivo, né? Então, Aham. se a gente olhasse de fato, hoje tem dados que mostram que metade do dia é gasto em atividades de baixo valor. Então, a ideia justamente da semana de 4 dias, quando surge em 2018 na Nova Zelândia, é de um empresário que percebe que a produtividade vinha caindo. E ele Uhum. percebe que tinham as empresas, a empresa dele tinha muitas reuniões, a comunicação era super falha, tinha um monte de processo burocrático. E aí, quando ele olha um dado de que das 8 horas trabalhadas a gente produz menos do que 3 horas, ele fala: Nossa, tem algo muito errado na nossa forma de trabalhar. E a gente Uhum. está passando, sei lá, mais de 5 dias por semana de fato conectados, mas não está nem entregando o resultado que precisa. Então parece que está sempre devendo, mesmo estando sempre ocupado, né? Parece que nunca a lista só aumenta. E aí ele É. faz um teste na empresa dele de propor para o time, vamos trabalhar então melhor, trabalhar menos, mas melhor. A gente trabalha em 4 dias as entregas que são esperadas em uma semana, em 5 dias. As pessoas topam e fazem mudanças como, por exemplo, vou entrar menos no Instagram. Eu vou ter menos reuniões ineficientes, eu vou ser mais eficiente na minha comunicação, né? Não vou mandar simplesmente o oi, tudo bem pelo Teams e ficar esperando. Então, as pessoas começam a fazer mudanças no dia a dia delas para elas serem mais eficientes e, de fato, cumprirem nos 4 dias as entregas semanais. E dá super certo, ele cria For the Week Global e começa com o piloto ao redor do mundo. Eu, quando vi isso, pensei que era uma mudança estrutural que ia trazer mudanças de fato na saúde mental e bem-estar das pessoas e também, no final, em produtividade, em eficiência. Então, a gente trouxe o teste para o Brasil, fizemos um ano aí de piloto, meses de planejamento, meses de implantação, e os resultados foram excelentes, né, em todos os âmbitos. Então, as pessoas de fato reduziram estresse, reduziram ansiedade, reduziram sintomas de burnout, né, licenças médicas reduziram, os absenteísmos reduziram. E foi excelente em produtividade. As empresas começaram a olhar mais entregas, resultados, a liderança acha que o time trabalha melhor. Então, ele foi bom para o profissional, foi bom para a empresa. Mas aí, quando eu conto isso, Verusca, todo mundo fala, tá, então como é que a gente faz para trazer isso para todo mundo? Mas a grande verdade é que o que barra a expansão do projeto? A mentalidade, né? Que eu Exatamente. acho que a gente ainda valoriza e premia ambientes workaholics, né? Então as pessoas têm que trabalhar duro, têm que sofrer, têm que estar sempre disponível para o trabalho, como se isso fosse quase uma medição de entrega, quando a gente sabe que não é. Porque num Exato. trabalho de conhecimento, se a pessoa fica 10 horas na frente do computador, ela pode ficar e não fazer nada. Ou ela pode Uhum. ficar 1 hora de hiperfoco e fazer uma entrega. Então, eu acho que o modelo que a gente ainda valoriza no Brasil
que falta segurança psicológica, que tem comando e controle, né? Como você sabe muito bem, microgerenciamento, ele olha muito mais disponibilidade da pessoa do que de fato resultados. Então Uhum. a gente precisaria ainda mostrar, dar um passo atrás para mostrar que o modelo atual ele não mede resultados, ele não é a melhor para performance. E o que é muito interessante nisso tudo é que as pessoas elas sentem que tem alguma coisa de muito errado acontecendo, né? Elas É. percebem que tá todo mundo esgotado, né? Com quem você Uhum. conversa, não tem ninguém que tá, nossa, tô É. descansado, né? Tô tranquilo. Tá todo mundo muito esgotado, as pessoas percebem que tem alguma coisa de muito errado, mas ninguém sabe exatamente nomear o que é isso. Uhum. Até porque, e aí quando você falou que a gente de alguma forma remunera, né, esse ambiente, né, essa produtividade desenfreada, e adoecedora também. E a gente começa isso, por exemplo, desde o processo de seleção, né, das pessoas, Uhum. porque eu também fiquei bastante tempo no mundo corporativo, em RH, inclusive, Uhum. e dentro do RH existia um perfil de liderança, né, que era muito premiado. E era exatamente um perfil mais agressivo, né, mais Uhum. violento, né, aquela coisa que, ele é assertivo, mas não era exatamente sobre Uhum. assertividade, né? Então, existe uma cultura de trabalho que eu concordo com você que a gente precisa mudar a mentalidade mesmo, né? E É. aí, você como, né, é à frente desse projeto no Brasil, como que você acha que a gente deve trabalhar essas lideranças nas organizações? Porque tudo começa com eles, né? É. Eu acho que primeiro, inclusive, conscientizando essas lideranças de que hoje a gente não está mensurando produtividade da forma certa. Então, Uhum, é óbvio que se for numa fábrica, horas trabalhadas quer dizer tantos produtos feitos. Mas quando a gente fala de fato do trabalho intelectual, não é encher a agenda de reuniões ou ter 10 horas de trabalho por dia. Então, essa primeira conscientização de que a gente não está olhando entregas, eu acho que ela traz já uma reflexão de que, nossa, será que de fato a gente está muito produtivo? Será que é esse o caminho? Então, quando a gente começa a realmente mensurar o que está sendo feito, a gente começa a entender que no final, hoje a gente perde muito tempo no mundo do trabalho. Então, você falou, né? Tá todo mundo cansado porque parece que nunca tem fim. Mas aí eu pergunto para todas, em todos os clientes, quantas reuniões vocês tiveram hoje? Ah, 8 reuniões. Não pode ser, né, que tenham sido 8 reuniões super produtivas. Normalmente uhum. elas são longas, normalmente as pessoas estão sendo multitarefas e fazendo outras coisas, normalmente as pessoas estão lá, mas muitas vezes não estão prestando atenção. A gente muitas vezes não sai com uma clareza do que foi decidido, ou nem decide nada, né? E daqui uma semana faz a mesma reunião. Então, esse modelo que a gente criou, principalmente no pós-pandemia, de reuniões o dia inteiro, de ocupar a agenda para chegar às 7 horas da noite e falar, agora eu vou trabalhar, ele é um modelo improdutivo, né? A gente não tem cognição para chegar às 7 horas da noite e falar agora, de fato, eu vou ter meu momento de hiperfoco. Então, eu acho que o que a gente primeiro precisa sensibilizar a liderança, que não estou falando em passividade, em permissividade, eu estou falando em trabalhar melhor, estou falando em olhar mais para essa gestão do tempo, que hoje eu acho que é um grande ofensor. Para mim, isso é um grande ofensor. E eu acho que outro grande ofensor é a desmotivação das pessoas, né? O trabalho, ele é visto muitas vezes como um fardo e tem a ver, e aí as pessoas procrastinam também, e tem muito a ver com a falta de olhar para as próprias habilidades, né? Então, às vezes as pessoas estão nos projetos errados, fazendo as coisas que não têm sentido para ela, e se a gente coloca a pessoa certa, com a habilidade certa, no projeto certo, ela vai gerar melhor resultado. Então, quando a gente olha dados, né, da Gallup, 21% das pessoas engajadas e 79% sobrevivendo, a gente sabe que tem algo muito errado acontecendo também por esse olhar de pouco olhar para o indivíduo, né, de pouco olhar para as habilidades individuais, que é o que gera, no final, uma grande desmotivação também. Perfeito, e nossa, esse dado da Gallup, ele é assustador, né? Porque É, quando a gente pensa que desses 79% existe aquela fatia de pessoas que estão tão frustradas com o ambiente de trabalho que elas começam a jogar contra, inclusive, né? ativamente, exato. Ativamente, exatamente. Elas estão ativas, né? Como a Gallup diz, ativamente desengajadas, e Uhum. que
quando a gente vai olhar para isso dentro do ambiente de trabalho, elas estão realmente prejudicando aquele ambiente, porque é uma forma, digamos que, de praticar uma certa É. vingança, né, daquilo que aquele ambiente causa na vida delas. Não que isso esteja certo, né, pelo amor de Deus, mas a E nem fazenda. deixa ela feliz, né, Verusca? É importante a gente provocar também para essa pessoa que de repente fala, então a minha vingança é ativamente contra a empresa ou não fazer nada. A É, vida, a gente que quando estuda felicidade, felicidade também vem de realização, de satisfação, de eu perceber que meu trabalho impacta pessoas ou que tem um sentido, né? Então a gente também fica nessa busca. E aí eu pergunto hoje qual a nossa relação com o trabalho? Ele ainda é um fardo, ele ainda é sofrimento, e a gente vai passar 100 mil horas da vida trabalhando. Então, será que não está na hora mesmo da gente ruir um pouco esse modelo atual para ter novos caminhos? perfeito, né? Com certeza. Eu acho que a gente ainda trabalha muito, sabe, nos tempos modernos, né, do Charlie Chaplin, Uhum, né? Acho que a gente ainda tem essa mentalidade de trabalho. O trabalho ele ainda é uma questão de sobrevivência, né? é, Muitas empresas, inclusive, funcionam dessa forma, né? Então, as pessoas elas estão sendo remuneradas, mas elas não fazem mais do que a obrigação delas de estarem ali, trocando o trabalho delas por um salário no final do mês, né? uhum, É como se aquilo fosse realmente só por uma questão de sobrevivência, quando que hoje a gente precisa ressignificar o que é o trabalho, né? Como é. você também já começou a falar sobre isso, né? É isso, eu acho que o modelo atual, se grande parte da nossa vida é trabalhando, eu acho que o modelo ele tem que ser, primeiro, mais humano, porque a gente, como sociedade, né, quando a gente pensa na OMS falando que saúde mental é um ser humano frutífero, produtivo, a gente hoje está abalando as pessoas e isso afeta a gente como sociedade, né? Não é só o indivíduo que vai ter um impacto no seu entorno e isso vai impactar a gente como sociedade. Então, a empresa não ser mais um ofensor deveria ser o óbvio, mas Uhum, se não é pelo óbvio, pelo ético, né, pelo correto, é de sustentabilidade dos negócios mesmo, né? Então, assim, até onde nós vamos com pessoas, qual o custo, se a gente for pensar, desse absenteísmo, das licenças médicas, dessa baixa produtividade, dessa baixo engajamento. Então, eu acho que as empresas também não estão se dando conta de que ter ativamente, sei lá, quase 20% da população ativamente indo contra, quanto custaria se ela de fato investisse em ter ambientes mais saudáveis e até mais flexíveis, enfim, novos uhum, modelos de trabalho, né? Então a mudança ela é muito preocupante porque ela é estrutural. O que eu vejo uhum, hoje, você era do RH, eu era do marketing, mas o que eu vejo hoje é que as empresas trabalham muito nos sintomas, né? Então, assim, vamos dar mais alguma coisa, vamos tratar para a pessoa não adoecer, mas não vai ser tratando sintomas, não vai ser com ambiente bonito, não vai uhum. ser de fato com um brinde, um benefício, tem muito mais a ver, como você falou, com a liderança, com segurança psicológica, com as pessoas se sentirem incluídas, realizadas, reconhecidas. E isso, a mudança, ela é longa, não é implantar, não tem fórmula mágica e dá trabalho, né? Então, como não é um tema só do RH, eu acho que existe um grande desafio e fica mais fácil, então, pensar o que que eu preciso dar para essas pessoas, de fato, estarem melhor, né? Perfeito, E aí, quando você fala sobre essa questão que é um problema estrutural, eu concordo, né? Então, aí tem muita gente que fala assim, como eu falo muito sobre cultura organizacional, né? Muita Uhum. gente fala assim para mim, Verusca, mas isso demora, isso dá É. trabalho, né? E aí, o que eu respondo a gente precisa escolher nossas batalhas, né? Uhum. Então, o que que você prefere, né? Trabalhar, desenvolver uma nova cultura de trabalho, porque a gente está exatamente nesse momento, né? No mundo, né? Nem só no país, no nosso Uhum. país, mas no mundo inteiro, né? Em que a gente realmente precisa mudar os parâmetros do que significa trabalho. E isso envolve mudança cultural, ou a gente vai ficar só apagando incêndio e a quantidade É. de pessoas vai só adoecer, né? As pessoas vão continuar adoecendo, e daqui a pouco, Renata, eu tenho dito isso, né? Que a gente não vai ter mais pessoas para substituir, Uhum. né? É. Em pouco tempo. E se for pensar, você falando, eu fiquei pensando na nossa saúde. Eu lembro das pessoas fumando em todos os lugares, né? Comendo fast food o tempo todo. E hoje existe, inclusive, um olhar muito mais atento para a saúde física. É óbvio que dá mais trabalho acordar e ter que ir para academia, se alimentar melhor, fazer mudanças no estilo de vida. Mas a gente hoje já sabe claramente qual o impacto disso numa saúde física e até na saúde mental. Sim. Então,
É óbvio que dá trabalho, e óbvio que era mais fácil comer fast food todos os dias, poderia ser mais fácil, era fácil as pessoas lidarem com a vida da forma que lidavam, mas no final elas adoeciam muito mais, elas tinham menos qualidade de vida, enfim. Então, essa mudança é da gente, como sociedade, entender que não é porque sempre foi assim, todo mundo sempre fumou até no avião. E a gente vai Uhum. continuar fazendo, sabendo o que gera o cigarro, ou as pessoas não usavam cinto de segurança no carro, sempre foi assim, e daí, né? Eu preciso da É. lei para me falar que tem que mudar. Então, se a gente for pensar, talvez tenha começado um pouco por leis, né? Não podia mais Uhum. fumar em restaurantes, depois o próprio cinto de segurança, tudo. Então, se for pensar a NR1, talvez coloque esse lugar de, olha, tem que mudar. Não é mais É. assim, do jeito que está, as pessoas já adoeceram, elas já estão, né, doentes. Então, como é que a gente faz para tratar quem adoeceu e prevenir o adoecimento daqui para frente? Perfeito, esse seria meu próximo tópico, inclusive. Uhum, A NRU não tem como a gente não falar dela, né? uhum, Até porque quando você estava dizendo essa questão estrutural, né? E realmente a gente precisa fazer uma mudança, uma transformação, né? No que a gente uhum. entende por trabalho hoje. E nada melhor do que uma lei para fazer isso acontecer. Porque de verdade, eu acho que se a gente for esperar que a consciência, né, É. aconteça, né, que ela seja, que as pessoas tomem consciência disso, vai demorar muito mais. Então, Uhum. uma lei, ela é muito bem-vinda nesse momento, não é? Ela é urgente, né? Ela está atrasada de alguma forma já, porque a gente Sim. já adoeceu e porque no final ela foi postergada também. Mas eu acho que é a forma da gente começar a mostrar que precisa, a empresa tem que ter uma responsabilidade. Não É, dá para a empresa achar que o burnout é o indivíduo que está mais cansado, que está com um problema em casa. Não, o burnout é uma doença ocupacional, tem a ver com ambiente tóxico, não é só um cansaço, né? sim, Então eu acho que tem que ter essa provocação para as empresas. Assim como tem que ter também a provocação de que nem tudo é burnout, né? Porque hoje também a gente vê também as pessoas se responsabilizando pouco, né, por ações e por o que eu é, posso fazer pelo ambiente, esperando então assim, não, é que eu estou adoecendo e às vezes sem entender no final a seriedade de tudo isso. Então, exato. eu acho que quando a gente vê, por exemplo, empresas que falam, vou demitir porque as pessoas estão improdutivas, no home office. Então, é uma pena a gente ter pessoas que de fato também abusam da flexibilidade para, de repente, enfim, isso é um problema porque impacta o modelo novo que a gente quer construir. Então, está na hora da gente ter conversas duras e maduras até de direitos e deveres, né? Se a gente Sim, quer um futuro do trabalho que seja mais humano, que seja mais flexível, como é que a gente garante isso através de entregas, resultados e comprometimento das pessoas, né? Então é por isso exato. que eu falo, a mudança ela parte também por um olhar da gente entender onde estão os riscos, onde estão os problemas, num lugar sério para a gente poder realmente investigar e não também acabar perdendo espaço, porque hoje as pessoas também, enfim, não sabem muitas vezes lidar com novos modelos. Exatamente, não, e passa por três âmbitos, né, quando a gente fala dentro da organização, né, pelo âmbito individual, pelo coletivo e Uhum, pelo organizacional, né, então esses três âmbitos perfeito. eles precisam ser desenvolvidos em paralelo, porque senão, acho que a gente ficou muito tempo desenvolvendo só o indivíduo, né, e É. cobrando do indivíduo, e bastante tempo, né, pensando em políticas organizacionais e não sei o quê, Uhum, e pouco tempo pensando no coletivo, na colaboração, perfeito. né, nas conexões. Então, esse é o momento. Inclusive, né, essa alteração na NR1 que a gente teve, mas enfim, que vai começar a valer só Uhum. em 2026, vem falar exatamente sobre os fatores psicossociais que diz, né, que vem cobrar de alguma forma como é que estão as relações no trabalho, né? É, e aí eu acho que a gente, como sociedade, começar a discutir o que que a gente quer mesmo. Como é que a Uhum. gente também constrói modelos que sejam colaborativos, porque é uma sociedade que estimula muito a competição ainda, né? Então, assim, os modelos de trabalho ainda estão premiando e valorizando, muitas vezes curvas forçadas, né? Ou uma pessoa que se destacou e aí todo o resto do time totalmente desmotivado, né? A gente sabe que não tem segurança psicológica em ambientes, que não tem colaboração. A gente abre o Instagram, a gente já se compara, e nossa, vida perfeita, o LinkedIn, todo mundo é premiado, ou qualquer coisa assim. Então, é um mundo que estimula a competição. Então, como é que a gente sai desse lugar e começa a entender que talvez o modelo tenha que ser mais de ganha-ganha?
e não só Uhum. entre colaborador e empresa, mas talvez entre todos os stakeholders, né? O fornecedor ser bem tratado também, valorizado, a própria sociedade, comunidade. Então, eu acho que por isso que a mudança ela é muito mais estrutural, porque É. talvez a gente tenha que entender que o modelo atual tem sempre um ganhando muito, outros ganhando muito pouco, e aí fica quase que aquela guerra, né? Em vez da gente pensar como é que a gente constrói juntos caminhos que sejam melhores para a gente no planeta Terra, se for pensar, né? Sem dúvida, é uma questão social, né? Uhum. Eu também concordo muito com isso. É uma questão social. E realmente a gente precisava de uma lei para orientar, né, as É. organizações nisso. E aí, quando você estava falando sobre essa questão da responsabilização, eu me lembrei daquela matriz de alta performance da doutora Amy Edmondson, Uhum. né? E ela, né, para quem ainda não conhece essa matriz, vou explicar rapidinho, mas ela fala sobre dois eixos, né, que são importantes Uhum. para que a gente alcança alta performance no trabalho, que é uma outra, enfim, é um outro mito, alta performance, né? Que Uhum. as pessoas acham que sabem o que é alta performance, mas em geral É. não sabem. E a gente sabe, né, que de acordo com os estudos sobre segurança psicológica, um ambiente de trabalho que tem um alto nível de segurança psicológica e também um alto nível de responsabilização, né, onde Uhum. as pessoas se responsabilizam pelos resultados e pela construção desse ambiente, é um ambiente que vai trazer É. produtividade, né? Dentre outras coisas, né? Inovação, né, aprendizado, porque de fato, se eu não tenho isso, é difícil a gente criar, a gente aprender, a gente inovar, a gente até colaborar fica difícil, né? Então, Exato. precisa desse lugar mesmo da autorresponsabilização, mas tendo um ambiente que também eu possa, né, me sentir seguro, porque a gente ainda ouve, você deve ver muito isso. Quando pergunta para a liderança, né? Teu time tem segurança psicológica? Os líderes acham que tem normalmente, né? Até a Sim. doutora Amy, ela traz um pouco isso, mas quando olha de fato uns dados, o time muitas vezes não sente que tem voz, que tem pertencimento, que está empoderado. Então, ainda é também uma visão muito distorcida da liderança em relação ao que é segurança psicológica, né? E você sabe que uma coisa que eu tenho feito é em relação aos líderes, né? Quando a gente realmente é exatamente isso, né? Quando você pergunta para um líder, ele vai Uhum. te dizer que o time não, aqui tem segurança É psicológica. seguro. E aí eu pergunto para ele, tá, mas e no seu time? O time onde você faz parte, né? Porque, Uhum. né, os líderes, eles também fazem parte de um time Uhum. de liderança. E aí é onde eu percebo que, É. sabe, esse é um assunto desconfortável, geralmente, para os Uhum. líderes, né? Porque eles, onde a gente percebe que existe menos colaboração é justamente na alta liderança, né? Uhum. Onde a gente precisaria de mais colaboração para que essa inovação aconteça e tudo mais, né? Para que Claro. tudo que a gente sabe que precisa aconteça. E é exatamente neste nível que, às vezes, até o gerente ou o diretor, eles até conseguem promover um ambiente ok para a equipe Uhum. deles, mas isso não acontece na maioria das vezes nessa esfera mais alta da empresa, onde, por exemplo, tem o CEO e os seus diretores, e ali ninguém fala o que realmente tem vontade de falar. Ainda tem medo, né? A gente, 2025, mas os ambientes ainda são de medo, ainda tem comando e controle, ainda tem, talvez um microgerenciamento de alguma forma, né? Então as pessoas ainda têm um espaço muitas vezes, e às vezes o que eles acham também que eles promovem de segurança psicológica é muitas vezes um que está sempre falando, que é mais aberto ou mais extrovertido, e tem lá um grupo minorizado, outras pessoas que de repente não estão silenciadas e esse líder nem percebe, né? Exato. Então, quando a gente fala de uma lei, quando a gente fala da empresa começar a lidar com o tema da saúde mental, bem-estar, de forma talvez mais profissional, sem achar que é superficial, a gente começa a entender que vão surgir vários desafios de enxergar o que acontece de fato, o custo de tudo isso que acontece e de que o modelo atual, de fato, ele é caro para as organizações, né? Então elas falam, ai, então vamos ser mais eficiente. Mas no final é isso, acha que é dando mais duro e trabalhando mais e fazendo o time sofrer, quando a gente está falando que o modelo deveria ser ao contrário, né? Pessoas que estão em ambientes que são saudáveis, que se sentem incluídas, que se sentem realizadas, que gostam das suas atividades, que têm boas relações. Essas pessoas vão se comprometer mais, é quase que óbvio e natural, mas ainda tem esse lugar do como se resultados viessem através do sofrimento, né? Exatamente, é.
A própria origem, né, da palavra trabalho vem de um Uhum. instrumento de tortura, né? Eu sei que você sabe disso, né? Mas isso sempre me Sim. pega, sabe? Me pega muito, porque, né, de quando a gente está falando, né, dessa Uhum. palavra, de quando ela surgiu, né? Isso tem muito tempo. É, E até hoje o trabalho ele é associado a algo que é torturante, né? A algo que é sim. penoso, né? Difícil, porque de fato os ambientes não colaboram muito para isso, né? E aí, Uhum. por outro lado, quando você estava falando, eu fiquei pensando, né, que quando a gente tem um bom ambiente de trabalho, as pessoas elas vão dar tudo de si para elas É. ficarem naquele lugar, até porque isso é muito escasso, né? Exato. A gente viu isso é um dado super interessante, Verusca. Na semana de 4 dias, 16% das pessoas falaram que não teria nenhum salário do mundo que fizesse ela sair daquele emprego. Olha Então você isso. começa a pensar quanto custa uma sexta-feira livre, né? Então a gente vê pessoas que falaram: Nossa, eu fui acompanhar minha esposa no ultrassom do bebê. Uma coisa que talvez eu não tivesse tempo se fosse só sábado e domingo. Ou, de repente, eu passei mais tempo com os meus pais idosos, então toda sexta-feira eu fazia um churrasco com eles. Ou de Uhum, repente eu só descansei e tá tudo bem, né? Eu precisava desse dia para descansar e no sábado poder sair com a minha família, tudo. Então são coisas que as pessoas percebem esse tipo de benefício. Hoje a flexibilidade é um benefício que muitas vezes as pessoas percebem que não tem nada que pague, né? Não tem dinheiro que cubra esse valor. Então a gente começa a entender que as empresas que de fato querem se diferenciar, talvez não seja só em um benefício, né, ou só no ambiente, se elas ainda estão em modelos muitas vezes que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estão querendo muitas vezes ir embora, né? Então é um uhum, pouco esse olhar de que o trabalho ele pode ser fonte de realização. Eu hoje eu sou muito feliz no meu trabalho, assim, é óbvio que eu não faço só o que eu gosto, mas eu consigo fazer uma gestão da minha agenda com equilíbrio, eu consigo ter qualidade de vida, eu consigo priorizar coisas que são importantes para mim e eu consigo ter no momento do trabalho muita realização, muito sentido, eu vejo o impacto que eu tenho em pessoas. Então, é um pouco voltar a resgatar talvez o sentido do trabalho mesmo, que não deveria ser só ser um fardo, né? E uhum, aí eu acho que é de novo, as pessoas, e a gente estuda isso quando fala de felicidade, tudo como é que a gente também fala para as pessoas descobrirem suas forças? Porque se eu não sei o que eu gosto, se eu não sei o que eu sei fazer bem, vai ser difícil ser feliz no trabalho. E eu acho que esse é um problema da nossa sociedade, da gente acreditar muito mais nas fórmulas da felicidade do que ter autoconhecimento para entender o que faz sentido para a gente, né? Eu aham. sempre cito assim, o que é emoção positiva para um é diferente para outro. Então, cada um de nós tem que entender como é que eu trago mais realização para minha vida, como é que eu trago mais satisfação, como é que eu trago mais sentido. E isso vai depender do autoconhecimento e das escolhas que eu faço, né? Felicidade, por exemplo, não vem da vida perfeita ou da vida de zona de conforto, de eu não ter nenhum desafio. O desafio, Uhum. inclusive, é importante para a gente ser feliz, mas eu preciso entender o que faz sentido para mim e eu preciso também ter equilíbrio do estresse, que vai acontecer inevitavelmente, mas como é que eu me recupero do estresse diário, com pausas, com descanso, enfim, com intencionalidade. Perfeito, perfeito. E você sabe que essa coisa do final de semana, 2 dias não é mais suficiente, né? Para a Uhum, quantidade de coisas, né? Que eu percebo que eu mesma, eu sinto isso, né? Eu amo o meu trabalho, amo o que eu faço, né? Há muitos anos eu trabalho só com o que eu gosto. Claro, tem atividades que eu não gosto de fazer, claro. mas em geral eu só faço, né? Eu faço o que eu amo. Uhum, Só que quando eu me vejo, tá, já é sexta-feira. E aí eu percebo que o final de semana não vai dar tempo para resolver uhum, as coisas do nível pessoal, digamos assim, né? Da uhum. família, enfim, e tudo mais, que eu precisava realmente de mais um dia. Tanto que eu até participei uma vez de uma apresentação, né, que você fez, porque Sim. eu quero implantar a semana de Uhum. 4 dias na minha empresa, sabe? Quero muito, inclusive. E a evolução da semana de 4 dias, que é algo que eu faço na Reconnect, Hum, não precisa ser necessariamente uma semana de 4 dias. Talvez seja um modelo mais flexível, de que você trabalha menos, então, em vez de trabalhar as 40 horas, você trabalha as 32 horas, mas você uhum, distribui também de acordo no nosso caso, que tem muito assim, eu vou fazer palestra, ou eu tenho um treinamento, então a minha agenda, ela não tem uma rotina, assim, não é, consigo toda semana falar, toda sexta eu vou folgar. Vai ser impossível eu falar isso. Mas hoje hum, eu consigo falar, tá, eu tenho uma sobrecarga na quarta, será que na quinta eu não consigo tirar amanhã para descansar?
Então, eu vou me adaptando, né? As pessoas sempre falam, ah, você está sempre correndo? Eu falo, não, meu Instagram eu posto o que eu faço, assim, mas eu consigo equilibrar bastante e ter os intervalos, e ter a recuperação do estresse, e ter momentos de lazer, ter o prazer que eu preciso, encontrar pessoas que são importantes, me dedicar para minha vida pessoal. Então, é um pouco o que eu acho que é a evolução da semana de 4 dias, não é um modelo totalmente fixo nesse sentido, é de mais adaptação para vidas que são dinâmicas e modelos de trabalho que talvez sejam mais assíncrono no futuro, time zones diferentes. Então, a gente tem que discutir tudo isso, porque um erro das empresas também é todo mundo chegar e falar, ah, tem tantos dias por semana que tem que ir para o escritório. E aí é Uhum. ir para o escritório, mas a gente só está no Teams, conectados, e ninguém se conectou, ninguém falou com ninguém, e eu fiquei 2 horas no trânsito. Então, será que não dá para discutir um pouco? Vamos co-criar juntos, vamos ter esse momento para fazer quando a gente está junto, ter o porquê estar junto, discutir a melhor a comunicação assíncrona, o próprio trabalho assíncrono, né? Não precisa fazer tudo junto com a pessoa. Então, esse modelo eu acho que é uma grande evolução. Mas, de novo, para isso exige também muita responsabilidade das pessoas, né? Não dá para ter microgerenciamento em modelos mais flexíveis, então é preciso que as pessoas estejam mais comprometidas. Eu acho que passa, então, por essas grandes olhares de como é que a gente vai se adaptar, porque quando a gente vê, né, viralizou aquele vídeo no TikTok da menina da geração Z chorando, que ela Aham. descobriu que o trabalho era das 9 às 6, então a vida dela acabou, né? Porque ela falou 5 vezes por semana, que horas que eu vou, sei lá, ao médico, que horas que eu vou namorar, que horas que eu vou sair com os meus amigos. Então, a gente dá muita risada, porque pra gente é, claro, esse é o óbvio do óbvio. Mas talvez o questionamento dela faça sentido para o futuro, assim, se a gente tem inteligência artificial generativa, se a gente está num modelo híbrido, por que que eu preciso ser exatamente nesse modelo fechado, né? Num trabalho quase que pós Segunda Revolução Industrial, exatamente igual. Então, os questionamentos, eles são importantes, né? Não a falta de resiliência, o comprometimento baixo, mas eu acho que discutir que o modelo está ultrapassado, eu acho que é relevante, sim. Com certeza. Ai, eu te ouvir é muito bom, porque eu fico pipocando de ideia aqui na minha Uhum, cabeça. E acho que duas coisas, né? Primeiro, acho que a gente precisa de um elemento muito humano, que é a confiança, né, para fazer isso uhum, acontecer. E uma outra coisa que me vem à cabeça quando você fala sobre isso é que o RH ele anda muito sobrecarregado, né, nas é, empresas. Então, é como se a empresa estivesse esperando que o RH chegasse com uhum, uma fórmula mágica para resolver algo que todo mundo precisa conversar para resolver, não é? E concordo. e aí para a gente já ir até já ir concluindo aqui a nossa conversa, né? Por onde começar, sabe? Qual que é Uhum. os primeiros passos que a empresa precisa dar, né? Os líderes, RH, enfim, todo mundo, para começar a gerar essa conversa, né? Essas discussões dentro da empresa. Acho que com o diagnóstico que elas já têm muitas vezes, né? Onde está o problema? E normalmente tem os mesmos problemas em todos os lugares. Existe uma sobrecarga, existe uma desmotivação, existem relações conflituosas. Então, o problema ele não é novo, mas é preciso diagnóstico. O segundo diagnóstico que eu acho que precisa ser feito é mensurar um pouco, mas o que está acontecendo? Qual é o impacto disso, né? Em licenças médicas, em absenteísmo, em turnover, em Uhum. baixo engajamento. Então, tentar entender um pouco qual é a dor da empresa para que quando o CFO tiver que aprovar um plano ou qualquer coisa, a empresa perceba que é barato investir em pessoas, né? Muito mais barato do que esse custo que já está acontecendo. Então, acho que esses são passos essenciais, né, para um projeto. Depois disso, eu acho que é começar a entender que o RH ou a área de bem-estar, cultura, felicidade, acho que tem várias empresas que estão tentando trabalhar o tema. Eu acho Uhum. que essa área entender que ela não vai fazer tudo, de fato, ela não é super-herói, mas ela tem que criar um plano mais estratégico de ação. Porque o que não dá, e acho que hoje o problema é esperar que o líder simplesmente mude. Uhum. Não dá para depender do bom senso de um líder ou de que um líder é mais humano ou não. A gente tem que dar ferramentas para esse líder. Então, o que eu tenho falado muito é: olhe como construir um plano que seja prático para esse líder ter um ferramental para atuar. Então, eu tenho trabalhado sempre em três grandes frentes quando a gente fala em construção de plano de ação. Redesenhar o tempo, reduzir essa sobrecarga, revisando onde está a improdutividade diária,
rever as reuniões, a comunicação, o uso de IA, o descanso. Então, como é que a gente pode reduzir a sobrecarga diária? O segundo aspecto tem a ver com a desmotivação, então é como é que a gente ajuda esse líder a entender o que cada um do time é bom, o que cada um sabe fazer, descobrir mais. A gente chama o job crafting também, né? Redesenhar a atividade da pessoa de acordo com quem ela é. E por fim é melhorar as relações, e aí é ter mais espaço de roda de conversa, mais um a um, mais programas de reconhecimento, mais check-in emocional. Então, são coisas, clubes da leitura, ter momentos de trocas, né? Porque eu Uhum, acho que o que as empresas hoje, o que elas fazem é, demos um programa de bem-estar. Legal, mas não vai resolver. Ou fazemos momentos de encontro entre as pessoas, as relações estão melhores. Legal também, mas se ela odeia o que ela faz, ou se ela está sobrecarregada, não adianta só trabalhar o pilar das relações. Então, o uhum, que eu falo é, a empresa ela tem que se preocupar com esse colaborador das 9 às 6, motivado, gostando do que faz, no ambiente seguro psicologicamente. Então, de fato, essa área que vai cuidar desse tema, ela é uma área muito mais estratégica para apresentar isso, para engajar a liderança, mas ela vai precisar de líderes totalmente engajados, com ferramentas para atuar no dia a dia de uma nova forma. Eu falo uhum. que você dá um toolkit, né, uma caixa de ferramentas para esse líder e fala, agora você tem, você sabe como fazer. A começar por simples mudanças, tá, Verusca? Como, por exemplo, reuniões mais curtas, mais objetivas, com uma agenda definida, uma pauta clara, um Uhum. pre-work para a pessoa fazer e se preparar melhor. Então, só isso já deixaria o ambiente mais eficiente, né? Então, eu acho que a Sim. gente precisa ajudar essa liderança com ferramentas mais práticas. Nossa, bem legal. Adorei a ideia do pre-work. Não tinha pensado nisso. Uhum. É muito As interessante. pessoas estão muito despreparadas, né? Então, elas chegam para uma conversa. Cada um está no seu mundo, já saiu de um link, entra em outro. Muitas vezes ela não está prestando atenção, as pessoas estão trabalhando em paralelo. Então, como é que a gente faz o tempo ser otimizado? Porque hoje a gente sente que grande parte do nosso dia é perdendo tempo. Isso é bem Uhum. grave, né? Então, termina aí a reunião e fala, podia ter sido um e-mail. E só que a gente tem que se preparar para que quando a pessoa tenha tempo, inclusive, de ler o e-mail também, porque hoje é Sim. isso, a comunicação também é muito ruim. Então a gente termina o dia só exausta e sem senso de realização. Perfeito. Acho que num resumo disso tudo que você está trazendo aqui para a gente precisa definitivamente estimular espaços de fala, né? Onde as pessoas possam Uhum. conversar para chegar nessas soluções, né? Porque se a gente não tiver esse espaço de fala, né, de construção, né, de confiança e de segurança psicológica, que passa, isso tudo passa por habilidades muito humanas, né, que não são É. tecnológicas definitivamente, Uhum. né? São analógicas, então, para construir essas relações, enfim, tudo isso que você muito bem trouxe. E aí, tem uma questão que eu tenho sempre trazido aqui, né, às quintas-feiras, que é essa relação entre líderes e RH. Eu entendo Uhum. que é uma relação que precisa amadurecer muito, né, dos dois Uhum. lados, assim, não estou aqui culpando ninguém, né, mas acho que Uhum. como qualquer relação, uma relação que precisa ser melhor construída, melhor desenvolvida, né, e eu entendo que os RHs estão esperando que os líderes façam alguma coisa, e os líderes estão esperando que o RH faça alguma coisa para essa transformação do mundo do Uhum. trabalho acontecer, né, e o que que você recomenda, né, que líderes e RHs façam para essa transformação dessa cultura de trabalho do nosso país, né? Que ela seja uma boa transformação. Acho que é algo que você falou desde o começo, né? Confiança e colaboração. A gente ainda joga, as empresas têm muitos silos organizacionais, então é o meu contra o seu, um contra o outro. Acho que a gente tem poucos ambientes de fato colaborativos. Então, parece que um tem que ser melhor e o outro vai ficar esperando, enfim. Então, eu acho que está na hora da gente entender que todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo deveria querer a mesma coisa na mesma empresa, né? Então, eu acho que está na hora da gente olhar que existem grandes ofensores no nosso dia a dia hoje, que a gente não está sabendo lidar com as novas gerações do mercado de trabalho. Isso não é um problema nem do RH nem da liderança, acho que é uma discussão conjunta do que a gente precisa fazer. Acho que, inclusive, colocar a geração Z para co-criar soluções e não só problemas, olhar para os problemas. Acho que está na hora da gente
trazer uma alta liderança que também consiga enxergar essa dor de dados, né, de licenças médicas, de afastamento, de absenteísmo, tudo isso para entender que existe um problema, para não ficar parecendo que, não, mas tudo isso no fundo é superficial, trazer NR1 também para discussão e trazer especialistas, né, como nós e pessoas que estão de repente, cada um no seu tema, ajudando essas empresas a entenderem novos caminhos. É, Porque, por exemplo, eu falo bastante com a Silvia Hartmann, que fala sobre modelos flexíveis. Ela tem uma empresa para implantação de modelos flexíveis, porque não é simplesmente chegar em casa e abrir o computador. é. Precisa de novos processos, precisa de uma rede que funcione melhor virtualmente, as pessoas têm que se comunicar melhor. São várias mudanças mesmo, não é simplesmente chegar em casa e falar, agora é híbrido, não é isso, né? Como a semana de 4 dias não é tirar a sexta, é muito mais redesenhar o dia a dia. Como segurança psicológica não é simplesmente fazer uma roda de conversa por ano. Então, É. eu acho que a liderança e o RH ainda esperam, às vezes, também coisas que sejam transformações do dia para a noite, e não vai acontecer, né? Então, eu Uhum. acho que é esse passinho por passinho, né, tijolo por tijolo dessa construção conjunta e mais colaborativa. Perfeito, perfeito. Nossa, Renata, que produtivo. Sim, Produtiva. Nossa, foi incrível. Obrigada de verdade. Quero pedir para que todo mundo que está aqui com a gente, né, compartilhe essa conversa, envie para líderes, para profissionais de RH, porque realmente a gente precisa fazer essa relação funcionar, porque todo mundo vai ser beneficiado, né, por esse novo modelo de trabalho que a gente definitivamente sabe que precisa. E aí eu queria uhum, que você deixasse seus contatos também para quem quiser falar com você, enfim. legal. Bom, Renata Rivetti no Instagram, no LinkedIn, tem meu livro também, O Poder do Bem-Estar, em todas as livrarias, e é tentar realmente transformar isso, sair da teoria. Não adianta a gente ficar discutindo isso se a gente no final segue a mesma forma, não questiona muito as mudanças, acha que é impossível falar isso é legal, mas não é para mim ou para minha empresa, né? Eu acho que é totalmente possível para todo mundo. Não é uma coisa de privilégio ou para um tipo de segmento. É a gente trazer mais reconhecimento, mais valorização para as pessoas, e isso deveria ser o óbvio, né? Em qualquer lugar, em qualquer segmento, qualquer porte de empresa. Então, busquem as transformações. Depois eu te passo um cupom também de desconto do meu livro para que a gente possa cada vez mais compartilhar essa mensagem de forma estruturada, talvez, e prática também. Perfeito, passa que aí a gente coloca na descrição do vídeo no canal, vai ser ótimo. E aí, gente, curte, compartilha, comenta aqui, que a gente vai ficar de olho nos comentários de vocês também. E, Renata, muito obrigada, de verdade. Eu acho Eu que que agradeço. todo mundo com certeza vai sair dessa conversa aqui muito mais inspirado. Obrigada. Temos missões muito parecidas que a gente possa seguir aqui colaborando e construindo isso juntas. Obrigada, Verusca. Certeza. Muito bem. Bom, você acompanhou mais uma edição do programa Quintas da Transformação, o espaço da academia para líderes que querem evoluir e deixar marcas positivas que permanecem. Continue com a gente, porque a verdadeira transformação começa na liderança. Até a próxima.